Agora, gente, nós vamos aprender um verbo importantíssimo que a maioria das pessoas erram e vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo. Vejam só. Verbo haver. Tem que ter H, viu? Haver. O que eu tenho que saber sobre ele? Toda vez que eu usar o verbo haver e podendo no lugar dele usar existir, ocorrer e acontecer. Quer dizer, eu vou usar o verbo haver, mas ele significa existir, ou ocorrer, ou acontecer. Observe, se o haver troca por um desses três, o que eu tenho que fazer com o verbo haver? Ele tem que ficar apenas na terceira pessoa do singular, nunca em outra pessoa, nunca plural. E por quê? Ele vai exigir objeto direto e o seu sujeito é inexistente. Então, isso tem que ficar gravado na minha mente. Vou falar o verbo haver sobre plantas. Se eu vou falar haver plantas, quer dizer que vão existir plantas. Então, se esse haver troca por existir, eu tenho que olhar essas três coisas. Primeiro, tem que ficar na terceira do singular. Segundo, a planta vai virar objeto direto do haver. Terceiro, não existe sujeito. Então, o sujeito é inexistente. Olha que coisa fácil. Então, você vai falar simplesmente há plantas. Havia plantas. Haverá plantas. Por quê? Porque o verbo haver troca por existir. Então, ele tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Plantas vai ser o objeto direto do haver e não existe sujeito. Então, a classificação do sujeito é inexistente. Mas, se eu tirar o haver e quiser colocar o existir, o objeto direto do haver vai ter que virar sujeito para o existir. Então, há plantas. Plantas é o objeto direto do haver. Agora, eu vou dizer existir. Então, ele vai virar sujeito. Como ele vira sujeito, plantas está no plural, eu vou ter que dizer existem plantas. Olha que simples. É muito tranquilo. Então, olha aqui o truque. Haver mais objeto direto. Troquei por existir, ocorrer e acontecer. Olha o objeto direto. Vai virar sujeito. E é ele que vai me dizer se o verbo fica no singular ou no plural. Então, está aqui escrito para entender. Há plantas. Por que eu coloquei o verbo no singular? Porque eu posso trocar por existir. Então, plantas, para o haver, é objeto direto. E ele tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Está. E o sujeito é inexistente. Então, a frase do haver está prontinha. Agora, eu vou tirar o haver e vou colocar o existir. O que acontece com o objeto direto do haver? Vira sujeito dos três. Do existir, do ocorrer e do acontecer. Por isso, como plantas está no plural e vai virar sujeito no plural, manda o verbo ficar no plural. Não tem como errar. Agora eu vou dizer acidente. Acidentes existem, acidentes acontecem e acidentes ocorrem. Mas, quando eu uso o verbo haver, significando existir, ocorrer e acontecer, o verbo haver tem que ficar apenas na terceira pessoa do singular. E tem que ter objeto direto. Mas o objeto direto do haver vai virar sujeito para o existir, para o ocorrer e para o acontecer. Por isso, quando eu digo há acidentes, houve acidentes, eu estou dizendo ocorrem acidentes, ocorreram acidentes, acontecem acidentes ou aconteceram acidentes. Então, notem, com o haver, a mesma frase, o verbo fica no singular. E a mesma frase, tiro o haver e coloco o ocorrer, o acontecer e o existir. Por que o verbo foi para o plural? Porque não tem mais objeto direto. O que tem é sujeito. É isso que tem que ficar bem claro na nossa cabecinha. Então, agora, o que eu quero? Que você faça, que aplique essa regra.
Toda vez que usar o verbo haver, veja se cabe o existir, o ocorrer e acontecer. Cabe um pelo menos, então o verbo haver tem que ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular e tem que ter o objeto direto. Quando você substituir pelo existir, ocorrer e acontecer, o objeto direto vai virar sujeito. Aí você tem que olhar, está no singular, o verbo vai ficar no singular. Está no plural, o verbo fica no plural. Então vejam bem, cadeira vaga ali. Estou falando de existir uma vaga. Então, se existir uma vaga, o verbo haver vai ficar na terceira pessoa do singular. Há uma cadeira vaga ali. E eu vou fazer a pergunta. Ao que uma cadeira vaga, objeto direto. Por isso, o verbo haver tem que ficar obrigatoriamente no singular. Mas o objeto direto do haver vira sujeito para o existir. Então, existe uma cadeira vaga ali. Agora eu vou falar muitas cadeiras vagas ali. Eu quero usar o verbo haver. Não está indicando que existe cadeira? Sim. Então, o verbo haver tem que ficar na terceira pessoa do singular. E ao que? Muitas cadeiras vagas. Mas se ele troca por existir, o objeto direto do haver vira sujeito do existir. Muitas cadeiras está no plural. Então, eu tenho que dizer existem muitas cadeiras. Ninguém pode errar. Isso é simples. Agora eu vou falar sobre notas vermelhas no boletim. Não estudou? Vai tirar a nota vermelha. Mas eu quero usar o verbo haver. Mas não pode existir nota vermelha? Pode. Então, se o verbo haver troca por existir, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Havia notas vermelhas no boletim. Havia o quê? Notas vermelhas é o objeto direto. Toda vez que o haver trocar por existir, ocorrer e acontecer, o objeto direto vira sujeito. Então, o objeto direto está no plural, vai virar sujeito no plural. Existiam notas vermelhas no boletim. 2 terremotos no Japão. 2 terremotos. Não pode existir, não pode ocorrer, não pode acontecer? Pode. Então, se o verbo haver troca por um desses 3, o haver fica na terceira pessoa do singular. Então, eu vou dizer, houve 2 terremotos no Japão. E todo verbo haver tem objeto direto. Houve o quê? 2 terremotos. Mas quando eu trocar o haver por existir, ocorrer, acontecer, o objeto direto vira sujeito dos 3. Mas o sujeito vai estar no plural. Então, eu tenho que dizer, existiram 2 terremotos, ocorreram 2 terremotos, aconteceram 2 terremotos no Japão. De novo, muitas surpresas na festa. Não pode dizer existir, ocorrer e acontecer surpresa? Pode. Então, se o verbo haver troca por um dos 3, ele tem que ficar na terceira do singular. Houve. E tem que ter objeto direto. Houve o quê? Muitas surpresas. Quando eu troco o haver pelos 3, o objeto direto vira sujeito. Ele está no plural, então eu vou dizer, existiram muitas surpresas, ocorreram muitas surpresas, aconteceram muitas surpresas. Agora eu vou falar, alguma invasão ontem? Não pode existir invasão, ocorrer invasão, acontecer invasão? Então, o verbo haver tem que ficar na terceira pessoa do singular. Houve alguma invasão ontem? O verbo haver tem que ter objeto direto. Houve o quê? Invasão. Se invasão é objeto direto e vira sujeito dos 3, invasão está no singular. Então, eu vou dizer, existiu alguma invasão? Ocorreu alguma invasão? Aconteceu alguma invasão? Gente, não pode errar nunca mais isso. Olha que fácil. Agora eu vou falar de flores lindas no jardim. Não pode existir flores? Pode. Mas ocorrer flores? Não. Mas basta um. Eu tenho 3 opções, mas uma opção já diz. O verbo haver vai ficar no singular. Então, há flores lindas no jardim. Há o quê? Flores lindas. Objeto direto. O que acontece?
o objeto direto vira sujeito para o verbo existir. Ele está no plural, então eu vou dizer existem flores lindas no jardim. Vou falar de incêndios na floresta. Pode existir incêndio, acontecer incêndio, ocorrer incêndio. Então, quando eu usar o haver, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Há incêndios na floresta. Tem que ter objeto direto. Há o quê? Incêndios, objeto direto. Quando eu trocar pelos três, os três vão ter que ficar no plural. Por quê? Porque o objeto direto vira sujeito. Então, eu vou dizer, existem incêndios, ocorrem incêndios, acontecem incêndios. Olha que moleza. E por último, alunos mal educados. Se eu vou dizer que existir alunos, mas ocorrer alunos, acontecer alunos, não. Então, ele só troca por existir. Há o quê? Alunos mal educados. O objeto direto do haver vai virar sujeito para existir. Ele está no plural e o verbo tem que ficar no plural. Por isso, existem alunos mal educados. Então, isso aqui, grave bem. Toda vez que o haver trocar por existir, ocorrer e acontecer, ele tem que ficar na terceira do singular. 2, tem que achar o objeto direto. 3, a classificação do sujeito inexistente. E os 3 verbos, existir, ocorrer e acontecer, o objeto direto vira sujeito, por isso que eles podem ter singular e plural. Um beijo para todos. Compartilhem, ajudem o Brasil a melhorar, aprender português, com uma pessoa que é apaixonada pelo que faz.